Olá, minha querida, meu querido, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mini Prosa, o lugar onde a gente reflete sobre as narrativas com o objetivo de conhecer um pouquinho sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Meu nome é Guilherme Makoto e hoje, nesse formato um pouquinho diferente, eu vou falar a respeito desse livro super especial chamado Sr. March, de Geraldine Brooks. Cara, sensacional. Só jogo essa palavra. Bora lá. O que você tá esperando, né? A menina ganhou o Pulitzer. A moça ganhou o Pulitzer, né? Vamos falar um pouco sobre a autora, a Geraldine Brooks. Ela nasceu na Austrália, hoje ela já está aí com seus 64 anos. E ela é autora, né, escritora e também jornalista. O negócio é que, como jornalista, ela já trabalhou em vários jornais renomados, como The Sydney Morning Herald e também o The Wall Street Journal. Isso aí foi por volta... Ela entrou no The Wall Street Journal por volta dos anos 80 e lá ela realizou várias coberturas, né, através do jornal. Ela realizou várias coberturas sobre crises humanitárias no Oriente Médio, na África, nas Balcãs. E várias dessas reportagens elas foram reconhecidas, chegaram a ganhar prêmios, né? Então, como jornalista, ela já tinha um certo renome ali. O Sr. March, esse livro que eu tô falando aqui para você, ele venceu em 2006 o Pulitzer de ficção, né? Como melhor obra de ficção. Então, é um livro que só por ter essa premiação que é super renomada, já dá um certo, como eu posso falar, já é imponente assim o negócio, sabe? Mas ela também é autora de alguns best-sellers como Caleb's Crossing. Esse livro não tem tradução no Brasil, mas existe um outro livro dela que também foi um best-seller aí do The New York Times, na lista dos mais vendidos do The New York Times, que é o People of the Book. Esse livro, traduzido aqui para o Brasil como As Memórias do Livro. Você já chegou a ler? Se você já chegou a ler, vou pedir para você comentar aí nos comentários para falar se esse livro é bom ou não, vale aí a leitura, porque pelas minhas pesquisas parece uma coisa bem interessante aqui. Esses livros que eu citei, eles são de ficção, mas ela também tem livros não ficcionais. E além de ter livros não ficcionais, só de curiosidade, estava bisbilhotando o site dela, descobri também que ela tem 2 filhos, 2 cachorros e 3 alpacas. Tá aí a curiosidade do dia para você dormir feliz. Então, do que é que vai falar esse livro, O Sr. March? E antes de falar dele, é importante dizer que ele está intimamente ligado a um outro livro. Esse outro livro é um clássico da literatura norte-americana de 1868, né? Essa é a data, isso, 1868. Eu estou falando de Mulherzinhas, Little Womans. Esse livro da Louisa May Alcott, ele é conhecido por ser uma das primeiras obras, um dos primeiros romances a retratar a Guerra Civil Americana. E ele vai contar a história, ele é quase que uma autobiografia, porque vai contar bastante, tem muita relação com a história de vida da Louisa. E aqui no caso, ela vai contar a história dessas 4 irmãs, que o pai delas foi pra guerra, ele foi lutar na Guerra Civil, e na casa ali que elas vivem ficou só essas 4 irmãs e a mãe, e vai acompanhar o cotidiano dessas meninas ali, né? Desse amadurecimento que elas têm que passar sem a presença do pai na casa. Então esse é o livro Mulherzinhas. E aí, o que a Geraldine Brooks ela fez? Ela pegou esse personagem, que é o pai dessas meninas, que é o Sr. March, do título, né? No caso ele se chama Robert March, e ela vai narrar a trajetória dele longe das filhas. O que aconteceu nesse tempo em que ele esteve fora. Então é muito bacana de ver como essas 2 obras se conversam, porque eu não cheguei a ler o Mulherzinhas, mas pelas pesquisas que eu fiz ali, pude dar uma sondada no livro da Louisa May Alcott. Eu até cheguei a ver que tem várias adaptações para o cinema, né? Inclusive uma bem recente, aí eu acho que é do ano passado, se eu não estou enganado. Chegou até a concorrer ao Oscar. Então, qual que é o negócio aqui? O negócio é que, enquanto o livro da Louisa May Alcott, Mulherzinhas,
esse clássico, né, da literatura ali norte-americana, ele vai falar das transformações que as filhas sofreram enquanto elas passavam ali pela ausência do pai, por uma série de eventos ali no cotidiano da casa. O livro da Geraldine Brooks, ele vai falar das transformações do pai, né, enquanto ele esteve na guerra. No caso, o Robert March, do título, ele tá como um capelão, né? Ele trabalha como um capelão, quer dizer, ele é um padre que ele acompanha as unidades ali, ele tá lutando pelo lado norte, né? A Guerra Civil dos Estados Unidos era o lado sul contra o lado norte. Era uma guerra cujo principal objetivo, no caso, seria a abolição dos escravos, né? O sul era formado por comunidades, estados escravocratas, enquanto o norte ele era a favor da abolição. E assim culminou esse conflito que ficou conhecido como a Guerra Civil Americana, né? A Guerra da Secessão. E aí o nosso personagem do título, Robert March, ele já começa na guerra e a gente vai acompanhar esse cotidiano dele como clérigo ali, como padre no campo de batalha, passando ali a palavra para os soldados, tentando motivar a galera, né? E, é uma trajetória, assim, que a gente vai acompanhar um homem idealista, com muitos valores, vendo coisas muito brutais, vendo tudo que a guerra traz de pior, e ele se transformando aos poucos, né? Mas nunca perdendo a fé. Isso até é um detalhe legal do livro, que faz o personagem ganhar esse status de herói e essa luta para ele voltar para a família, né? Então isso aqui, essa jornada do Sr. March é o que a gente vai acompanhar nesse livro. Esse, no caso, se trata de um romance histórico, né? Ele tem um embasamento histórico muito forte. A gente, no final do livro, vai ter um pós-fácil em que a autora vai explicar como é que foi a pesquisa dela. É bem legal, ela foi atrás de vários institutos de história lá nos Estados Unidos, visitou muitos museus, teve acesso a vários documentos, inclusive um documento muito importante para ela ter conseguido realizar esse livro aqui foram as cartas que o pai da Louisa May Alcott enviava para ela. E através dessas cartas que ela foi construindo o perfil do pai das meninas, do Mulherzinhas, que é o Sr. March, né, o Robert March. E todo esse rico panorama que ela constrói para fazer essas cenas, montar como era o estado de guerra ali que aqueles homens e mulheres estavam vivendo, é realmente muito poderoso. Eu já tinha falado de alguns livros que falam de cenas de guerra que apresentam, né, o sofrimento, as dificuldades, mas esse aqui, eu acho que foi o livro sobre guerra que eu mais me senti envolvido, que eu mais me senti... As cenas foram muito fortes e tocantes, e desde o início do livro, cara. O livro começa com uma cena, assim, de guerra muito poderosa. O Sr. March, ele tá ali, correndo ali numa espécie de rio, né? E, um cara se agarra a ele, o cara toma um tiro, se agarra a ele ali, e ele não consegue nadar, porque eles estão atravessando esse rio. Esse cara tomou um tiro e ele quer ser salvo, e ele também não quer se afogar. Só que o Sr. March ali, o Robert March, não tem como carregar o cara e nadar ao mesmo tempo. Então, putz, velho, é uma cena tensa, é uma cena muito bem descrita, muito vivo as cenas, assim. Então, eu fiquei muito impressionado. Eu lembro que quando eu li essas primeiras 10 páginas, assim, eu já fiquei, esse aqui não é um livro comum, esse aqui é diferenciado. Os capítulos parece que eles fazem esse jogo de um momento sendo presente e o outro sendo passado. Um momento sendo presente e o outro sendo passado. Aí ela vai fazendo esse jogo e a gente consegue ver o homem que ele era e o homem que ele foi se tornando. Lembrando que o Sr. March é um homem branco, né? Ele estava envolvido no conflito pelo lado do norte, o lado abolicionista. O Sr. March é abolicionista, ele quer o fim da escravidão, mas as experiências que ele vai viver vão mostrar que as linhas são mais tênues. O processo o processo escravocrata, uma coisa que, elogiando também a autora, hein? Ela mostra no livro de maneira assim, bem, com esse jogo passado, futuro, mostrando o homem que ele era, o homem que ele se tornou.
todo esse sistema intelectual, esse sistema violento que foi o racismo, que foi a escravidão, né? E a violência aqui nesse livro, ela não é só explícita, porque sim, tem muitas cenas fortes. Eu confesso que não é um livro que dá para você ler muito rápido, dependendo da sua sensibilidade. No meu caso, eu sou uma pessoa sensível a algumas cenas assim, então eu tinha que parar, respirar, dar um tempo e voltar. E, reforça o quanto isso tá inserido, né? A gente tá vendo aí os protestos nos Estados Unidos, a gente consegue tirar daqui e ver que o passado foi muito tumultuado. Não foi uma coisa muito simples, não foi resolvida lá. Até hoje existem cicatrizes latentes, né? Assim como aqui no Brasil também. A gente está vendo esses protestos, vendo a revolta que foi a morte do George Floyd, certo? Então, esse livro traz um pouco, eu acho que a autora conseguiu trazer um pouco de como funcionava, como funciona esse sistema intelectual, né? O quão o racismo ele é estrutural. E da onde é que veio isso, né? Onde é que isso começou? E ele afeta toda a sociedade, todas as camadas. Sejam os fazendeiros escravocratas do sul, sejam os ricos burocratas, os ricos empresários do norte que lutavam pela abolição, beleza? Mas, cara, não é tão simples assim. Só que eu acho que esse tipo de leitura, lembrando, a Geraldine Brooks, australiana, ela é branca, né? Uma autora branca. Pra gente sempre colocar aqui essa questão do lugar de fala, né? Só que eu acho que a gente também tem que, acompanhado dessa leitura aqui, a gente tem que puxar autores negros, buscar os livros e as histórias que são recontadas pelo lado do oprimido. Então, isso é muito importante, né? Eu acho que esse livro é excelente para a gente acompanhar com outras leituras, para a gente trazer, refletir, só que não deixar de ler ele acompanhado dessas outras vozes. E a gente tem que trazer aqui para os brasileiros também, né? Existe aí Djamila Ribeiro, né? Os livros dela eu ainda não tive acesso, mas as palestras e entrevistas são de fácil acesso. Você pode recolher também, acho que é Lucas Veiga, esse cara, esse moço muito inteligente aí, ele é um psicólogo, né, especializado, ele defende essa questão de uma psicologia preta, né, o que seria isso? Uma psicologia descolonizada. Outra forma, uma forma muito eficiente de você entender também esse sistema com os poetas de nossos tempos, né? Os poetas que singraram seus caminhos pelas terras tupiniquins aqui. Estamos falando de Cruz e Souza, estamos falando de Racionais MC. Então, existem muitas vozes que estão aí, que estão no cenário atual, e a gente precisa pegar uma leitura como essa e trazer junto com ela todos esses caras. Porque só assim a gente vai entender a dimensão que é, a dimensão cruel, a dimensão triste e a dimensão que a gente tem que lutar, a dimensão que a gente tem que pôr conhecimento na nossa cabeça para poder lidar com o racismo, para poder lidar com essa violência sistêmica, beleza? A questão desse formato novo tem mais a ver com a disponibilidade. Infelizmente eu não tive tempo para me gravar ao longo da semana, então estou gravando um áudio aqui na cozinha mesmo. Porque é o que vai dar pra fazer. O tempo também não ajudou, rapaz. Só choveu, céu nublado, não tinha luz. Aí é fogo. Mas é o que dá pra fazer na medida do possível e do praticável. E eu acho que vai ficar legal. Mas eu agradeço por você ter assistido. Agradeço por você estar fazendo companhia aqui, né? Vou pedir pra você curtir. Vou pedir pra você deixar o seu like. Se inscrever no canal. Né? E deixar aí seu comentário, né? Em relação ao vídeo, mas o mais importante é realmente me mandar a sua opinião, porque o meu objetivo é melhorar, e sempre, beleza? Um forte abraço, muito obrigado, se cuidem, e é isso aí. Até mais, até a próxima. Beijo, falou!